Olá pessoal, eu sou Stephanie Lima, eu sou desenvolvedora e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal DevSteps. Bom, e no vídeo de hoje eu vim conversar um pouquinho para vocês, trocar um pouquinho de experiência sobre linguagens de programação e tecnologias que eu já trabalhei. Eu sei que a gente sempre tem curiosidade, né, em saber como é trabalhar com determinadas tecnologias e acho legal também a gente trocar, né, essa experiência, esse conhecimento. Porque, né, existem diversas tecnologias existentes, diversas linguagens de programação. E eu já trabalhei com algumas tecnologias, algumas linguagens de programação e vim compartilhar um pouquinho com vocês sobre como foi a minha experiência, né, e com o que eu já trabalhei ao longo desse período, né, trabalhando como desenvolvedora de software. Acho legal, né, a gente conversar que nós como desenvolvedores, nós trocamos, né, de tecnologias e de linguagens de programação com o passar do tempo. Então, às vezes a gente inicia, né, estudando, começa a trabalhar com uma determinada linguagem de programação e ao longo do tempo, né, por alguma necessidade de carreira profissional ou até mesmo da empresa que a gente está trabalhando, trocar ao longo do tempo. Então, acho que é interessante a gente ter essa noção de que a gente não vai trabalhar com a mesma coisa, né, para sempre e que a gente vai precisar fazer essas trocas ao longo do tempo e tá tudo bem, né? Ao longo do tempo a gente vai aprendendo, a gente vai adquirindo novas experiências e é legal, né, que a gente acaba aí passando por diversas etapas, né, da nossa carreira profissional e a gente acaba aprendendo muita coisa e eu vim compartilhar com vocês, né, um pouquinho dessas coisas que eu fui aprendendo com esse tempo. E eu também não quero me estender muito nesse vídeo, então o intuito aqui não é explicar o que é, né, cada uma das coisas e nem entrar muito a fundo sobre como que funciona, e sim compartilhar com vocês, né, algumas coisas algumas stacks, né, que eu já trabalhei. Eu também não vou falar sobre quais stacks eu trabalhei em determinada empresa, porque isso, né, enfim, é assunto privado de projetos e softwares e produtos que eu já desenvolvi. Então eu sim vou falar no modo geral, né, de stacks que eu já trabalhei e tecnologias. Vou começar falando então sobre os sistemas operacionais. Muita gente tem essa curiosidade, né, essa dúvida quando eu posto fotos e vídeos lá no meu Instagram do meu setup, perguntando com qual sistema operacional eu trabalho. Bom, eu já trabalhei com vários, né, sistemas operacionais. Atualmente eu uso Linux na distribuição Fedora. Eu já usei Linux por muitos anos e confesso para vocês que é o sistema operacional que eu mais gosto de trabalhar. Então, eu já usei Linux em diversas distros, né? Então, já usei Ubuntu, no momento eu estou usando o Fedora. Já tive a oportunidade de experimentar outros também, acho que o Mint eu também já experimentei. E assim, eu já estou muito habituada com Linux, porque como eu fiz curso técnico em redes de computadores, eu aprendi muito a mexer em Linux, né? Então, eu sei configurar bastante coisa, claro que hoje eu não estou mais habituada, mas eu sei mexer também em servidores, ali na parte de Apache, de Nginx, então eu tô bem habituada a usar Linux e para mim é muito mais confortável, né, lidar com ele no dia a dia. Já trabalhei com Windows também, né, já desenvolvi produtos para o Windows, mas confesso que eu não tenho muita familiaridade. Já trabalhei também com Windows, né, desenvolvendo para o Windows, então trabalhei ali com toda a stack, né, da Microsoft, utilizando o sistema operacional, linguagem de programação, IDE, né? No caso, depois eu vou falar um pouquinho mais pra frente também, então eu trabalhava ali com a stack de C#, SQL Server, Visual Studio, então eu usava toda essa stack da Microsoft, né? Então eu trabalhei durante um período ali com Windows, então assim, eu não tenho muita familiaridade, né? Mas eu conheço, assim, questão de servidor, eu sei mexer um pouquinho, porque eu também aprendi no técnico em redes. Também trabalhei um pouquinho assim em questão de servidores, desenvolvendo produtos para o Windows, então conheço um pouquinho ali, né, do AD, do gerenciamento de domínios e os usuários também. E também tenho, né, familiaridade com Mac, porque atualmente eu uso Mac, né, é o meu computador pessoal. E assim, eu desenvolvo ele mais para os meus projetos pessoais mesmo, então eu consigo utilizar ele para tudo que eu preciso, assim, desenvolver. Então, consigo utilizar normalmente ali Git, Docker, Visual Studio, Code, né? Então, eu programo com Python, então consigo utilizar ele normalmente. Mas, para trabalho mesmo, eu realmente prefiro e costumo utilizar mais o Linux. Agora entrando no tópico, né, sobre linguagens de programação que eu já trabalhei ao longo desse tempo, eu acho que vale eu começar a contar para vocês, né, sobre qual foi a primeira linguagem que eu tive contato, né, qual foi a primeira linguagem de programação que eu precisei aprender e estudar. Bom, como eu aprendi a programar na época que eu estava na faculdade, então eu aprendi a programar em Java. Sim, gente, eu peguei aquela época do Java lá naquelas versões anteriores, então faz o quê? Uns 10 anos atrás.
Então, aprendi a programar em Java. Claro que hoje em dia muita coisa mudou. Eu não me recordo, assim, de muitas coisas em Java, só o principal, o básico mesmo. E eu acho que muitas coisas da linguagem devem ter mudado, né? Porque já se passaram 10 anos. Então, eu aprendi a programar em Java e durante toda a minha faculdade, né, os 3 anos e meio foram Java. E aí, depois disso, eu acabei esquecendo, né, a linguagem de programação. Depois eu nunca mais trabalhei, nunca mais pesquisei algo sobre. Mas foi uma experiência aí, o primeiro contato que eu tive, né, com programação. E aí agora, né, falando sobre a próxima linguagem de programação, gente, que foi PHP. Sim, eu trabalhei com PHP durante 5 anos, né? Então, depois de Java, eu comecei a aprender PHP. Na empresa em que eu trabalhava, se utilizava, né, PHP. Então, eu tive interesse em começar a aprender para conseguir entrar num time de desenvolvimento. Então, eu já contei um pouquinho essa história aqui no canal para vocês. Eu aprendi PHP para me tornar desenvolvedora na empresa da qual eu trabalhava. Então, eu trabalhei com PHP durante 5 anos e até que eu gostava, assim. Eu sei que tem muita gente que reclama, que fala mal, mas durante 5 anos pagou muito os meus boletos, né? Então, não tenho do que reclamar, assim, do PHP. Eu gostava de trabalhar com a linguagem, né? E aí, ao longo do tempo, eu fui sentindo a necessidade de trocar de experiência, aprender novas tecnologias. E foi por isso até que eu acabei trocando, né, de stack. Mas eu trabalhei durante aí 5 anos com PHP, desenvolvi várias coisas. De vez em quando eu ainda uso, né, mais ali quando eu vou mexer no WordPress, que o meu blog, por exemplo, do DevSteps é em WordPress. Alguns scripts que eu tenho também ali, por exemplo, pro canal. Então, às vezes eu acabo mexendo em alguma coisa, mas é muito pouco. Então, já faz mais ou menos, eu acho que uns 2 anos e meio que eu não mexo mais, assim, com PHP, programando mesmo. Mas, né, fez parte aí da minha história. Eu tenho bastante experiência com a linguagem. Eu acho que se eu pegar algum código hoje em dia, eu ainda consigo trabalhar com ele, porque, né, foram 5 anos. Então, foi uma experiência aí bem bacana, né? A stack, basicamente, que eu trabalhava, entrando um pouquinho agora em frameworks, né? Eu trabalhava com PHP puro mesmo, gente, aquele software assim que é o PHP mesmo, mas eu também, né, usava frameworks, como o Zend, né, lá da época do Zend, acho que o 2, mexi um pouco com Slim Framework também e com Falcon. E aí, né, falando assim no geral de toda a stack, esses eram os frameworks que eu utilizava utilizando PHP e usava também, né, ali o MySQL como banco de dados. Depois de tanto tempo, né, trabalhando com PHP, eu resolvi trocar de stack, né, me aventurar ali na stack da Microsoft, como eu já contei pra vocês. Então eu trabalhei durante 1 ano com C Sharp. Foi bem bacana, eu tive bastante possibilidade de aprender a linguagem. Então eu achava muito legal, inclusive eu gosto bastante de C Sharp. Eu acho bem legal a linguagem, apesar de ser um pouco mais verbosa, né, um pouco mais difícil de aprender. Eu gostava bastante de estudar, né? Achava bem legal, assim, a estrutura. Então, eu trabalhei durante 1 ano, né, com C Sharp, ali usando SQL Server, né? Usando também Message Broker, né, do SQL Server para mensageria, né, para fazer a comunicação ali. Então, a gente usava microservices. Então, foi uma experiência muito bacana que eu tive aí e achei bem bacana trabalhar com C Sharp. E ainda falando um pouquinho sobre as linguagens de programação, né, do back-end. Então agora no momento eu estou trabalhando com Python, né, já vai fazer mais ou menos aí 1 ano que eu estou trabalhando com Python no back-end. Claro que eu já conhecia a linguagem antes, né, já tinha programado algumas coisinhas em Python, alguns scripts, mas nunca tinha sido assim uma coisa de realmente utilizar todos os dias. Então eu estou usando bastante Python, tem muita coisa para aprender. É uma linguagem que eu gosto também porque você consegue assim fazer infinitas coisas com Python. Mas confesso pra vocês que tem muitas coisinhas ainda que eu desenvolvo e depois eu passo por code review, né? E aí eu percebo que eu poderia fazer de uma forma melhor, né? Porque o Python, enfim, é uma linguagem de programação que tem infinitas possibilidades, você consegue desenvolver coisas e códigos muito otimizados com ele. Então, essa é a minha experiência, né? Trabalhando com Python, tô gostando bastante. Como vocês sabem, né? Eu sou desenvolvedora que eu acabo fazendo mais back-end, mas às vezes eu já acabo fazendo, né, um pouquinho, mexendo um pouquinho de front. Então eu já tive a experiência, né, de trabalhar com algumas coisas no front. Eu utilizei também bastante lá aquele JavaScript puro mesmo, né, onde você tem que fazer as coisas ali misturado o JavaScript com PHP, com HTML, enfim, aquela coisa, né, de código legado. Aquele JavaScript bem antigo também, né, usando lá jQuery, enfim. Mas também tive a possibilidade, né, quando eu trabalhava com C Sharp,
nós utilizávamos o React, né, no front-end. Eu não tenho muita familiaridade assim, mas se chegava uma task para mim, tem que desenvolver um botão. Eu ia lá, corria atrás, né, e tentava aprender. Eu mexi um pouquinho com o React também, quando eu participava daquelas lives, né, da Rocket City, não me lembro muito bem, mas acho que era a NLW, né, que eles faziam aquelas semanas. Então, eu entrava lá, me inscrevia para ter a experiência, né, de como era mexer com React. Também tive a experiência, né, de trabalhar com Vue e PHP. Então, tive contato, né, com Vue e ainda tenho contato com Vue. Não mexo tanto no front-end assim, né, mas hoje em dia o front-end da empresa que eu trabalho, a gente utiliza, né, o Vue. Entrando agora no tópico de frameworks, eu já comentei com vocês, né, que eu mexi ali bastante com Zend. Então, quando eu trabalhava, né, com PHP, eu utilizava muito o Zend Framework e também muito o Falcon, desenvolvia bastante coisas ali com o Falcon. Atualmente, agora trabalhando com Python, né, eu acabo mexendo mais com Django e também com FastAPI, né, FastAPI é bem bacana, inclusive se você não conhece, se trabalha com Python, é bem bacana aí para aprender a desenvolver APIs, né, de uma forma muito mais facilitada com o Python. Agora falando um pouquinho sobre ferramentas e infraestrutura. Bom, como eu comentei com vocês diversas vezes já, eu fiz curso técnico em redes de computadores, então aprendi, né, a parte ali de infraestrutura tanto física quanto, né, infraestrutura ali de servidores. Então, no curso técnico a gente mexia bastante, né, com servidores. Hoje em dia, né, facilita muito para mim quando tem que, por exemplo, colocar alguma coisa em produção, mexer em algum servidor. Então, como eu trabalhei numa empresa de hosting também, isso facilitava muito para mim, porque se dava algum problema, mesmo eu não sendo, né, do time de infraestrutura, muitas vezes eu conseguia auxiliar ou eu conseguia, né, saber passar para o time de infra o que né, alguma ajuda ou o que estava acontecendo, qual seria, né, o problema que estava acontecendo, né, no software em relação à infra. Então, eu acho que foi bem bacana, sim. Eu quero fazer um vídeo separado sobre a minha experiência com curso técnico em redes de computadores. Apesar de não trabalhar com redes, não trabalhar com infra, foi uma experiência assim que me ajudou muito na minha carreira, né, como desenvolvedora. Então, até eu estava lembrando aqui agora, né, sobre quando eu comentei com vocês ali no início do vídeo que eu aprendi a mexer em Linux no redes de computadores. Eu usava muito aquele site, né, Vivo Linux, na época não tinha, né, ChatGPT, então era Stack Overflow e Vivo Linux, né, que era um site que me ajudava muito a aprender a mexer em Linux. Na época, né, que eu estava aprendendo a programar, não se falava muito ainda, né, sobre Docker, então eu usava muito aquele Champ, né, que é para você fazer a instalação lá do PHP com o MySQL na máquina. Então foi assim, muito antigo mesmo, né, gente? Eu acho que pessoas mais novas talvez nem saibam o que é, nem tenham conhecimento, porque hoje em dia a gente usa muito Docker, né? Então essa é uma ferramenta que eu usei por muito tempo, eu tenho bastante experiência com Docker. Claro que eu não sou assim uma expert, uma pessoa que faz tudo com Docker, mas eu consigo sim, né, criar ali uma imagem, consigo, né, fazer o networking e fazer levantar, enfim, uma infraestrutura ali, né, para desenvolver e colocar as coisas, né, se comunicando através do Docker. Então, tenho essa experiência, inclusive, se você deseja se tornar desenvolvedor ou se você é dev júnior e ainda não tem conhecimento do Docker, sugiro você estudar, porque eu acho que vai te ajudar bastante. É uma ferramenta muito usada, né, em ambientes tanto de desenvolvimento quanto de produção. Ainda no tópico de ferramentas, né, pessoal, tem o Git. Eu acho que não preciso entrar muito em detalhes sobre isso. Todo mundo sabe, né, que desenvolvedores precisam aprender a mexer em Git. Então, eu já trabalhei com diversas ferramentas, né, de Git, como o GitLab. Trabalhei por muitos anos, gostava bastante do GitLab. Eu acho a interface dele muito intuitiva e tem muitas coisas, né, para serem utilizadas, muitas ferramentas. Já usei também o Gitbucket, porque eu sou bem curiosa, então eu ia nos meus projetos pessoais e pensava, acho que eu vou usar o Gitbucket para ver como é que funciona. E atualmente, né, eu uso o GitLab, então uso tanto para os meus projetos pessoais quanto trabalho também, né. Então, se você está aprendendo, né, programação, se você deseja se tornar desenvolvedor e ainda não conhece Git e nenhuma dessas ferramentas, sugiro você estudar, que vai te ajudar muito na sua carreira profissional. Um outro tópico que é extremamente interessante, que a gente acaba às vezes não comentando muito também, que é sobre monitoramento. Nós que desenvolvemos softwares, a gente precisa, né, monitorar as coisas que os sistemas, né, que a gente dá suporte.
para saber se alguma coisa caiu, para ter acesso a mensagens de erros, de logs também, né, quando é necessário. Então eu já trabalhei bastante com Zabbix, né, para monitoramento, tanto de servidores quanto de aplicações, e também, né, com o Sentry, né, que é a ferramenta que eu trabalho atualmente. Entrando no tópico agora, né, sobre documentação, comunicação e organização. Bom, a primeira delas que eu vou citar é o Swagger, né, que é para documentação de APIs. Então, eu já utilizei bastante, ainda utilizo o Swagger. Já utilizei outras ferramentas também para documentação de API, como por exemplo a API Docs, né? Eu já utilizei e achava bem bacana também. E aí falando, né, sobre ferramenta de comunicação ali, né, para testar nossas APIs, saber se está funcionando e ir trabalhando enquanto está desenvolvendo, que é o Postman. Eu gosto bastante do Postman. Até ultimamente eu não tenho utilizado, né, porque eu acabo usando mais ali a interface do Swagger mesmo, que é mais fácil para mim. Mas eu gosto muito do Postman. Então, se você quer ir aprender, né, a conectar em APIs, saber como é que funciona, fazer requisições em APIs públicas também, recomendo aí o Postman, que ele é muito bom de utilizar. Ainda nesse tópico sobre documentação, eu já utilizei bastante o Confluence e o Jira também. Aí, né, vai a cargo aí de qual empresa que você está trabalhando, mas se você quer aprender, né, como que funciona, como que é a interface ali do Jira e do Confluence, você consegue usar a versão gratuita. Eu não me lembro agora como é que são os limites, se é quantidade de usuários ou se é quantidade de espaço, mas você consegue utilizar. Eu usava também, né, nos meus projetos pessoais ali o Jira, né, que você consegue ali colocar o to-do e organizar tudo certinho dos seus projetos pessoais. E o Confluence para documentação, né, para você documentar ali, né, o software que você está desenvolvendo, regras de negócio, enfim, todas as coisas que envolvem, né, o ecossistema que você está ali desenvolvendo e trabalhando. Bom, pessoal, então foi essas, né, algumas das ferramentas, né, principais, né, que eu já trabalhei ao longo desse período como desenvolvedora. Claro que eu não tenho assim como entrar em detalhes sobre cada uma delas. Tem algumas também que provavelmente eu devo ter esquecido. Foi algumas que eu anotei, essas que eu falei aqui ao longo do vídeo foram as que eu lembrei de anotar e de comentar aqui com vocês. Tem outras coisas também, né, que eu experimentei aí ao longo do tempo. Por exemplo, no meu TCC, eu fiz o meu TCC relacionado a Big Data, né? Então eu usava bastante lá o Kibana, Elasticsearch, bastante dados. Logstash também, né, para fazer logs dos dados ali. Então foi bem bacana, foi uma experiência bem interessante, assim, né? Eu não entendia nada sobre Big Data, não entendia nada sobre dados, e eu consegui pegar bastante experiência não, né? Mas eu digamos que eu consegui aprender um pouco mais sobre essa área no meu TCC. Apesar de que foi breve, né? Foi um semestre aí estudando isso, mas foi bem bacana. Provavelmente, né, deve ter tido outras coisas que eu trabalhei, outras linguagens e outras ferramentas, mas que não foi algo assim tão significativo. As que eu falei aqui e compartilhei aqui com vocês foi porque realmente eu trabalhei por um longo período de tempo e porque foi bem significativo, né, aí na minha jornada. O intuito desse vídeo era eu compartilhar com vocês, né, as stacks que eu já trabalhei e a stack que eu trabalho atualmente. Então agora vocês já sabem, né, atualmente eu trabalho, né, com Python, utilizando Postgres. Eu acabei entrando nem no detalhe de banco de dados também. Então atualmente eu trabalho, né, com Python, com Postgres, utilizando aí Django, FastAPI, testes, né, o PyTest, e Docker, Jira, Sentry, enfim, diversas ferramentas, né, que auxiliam a gente aí no dia a dia. Eu acho bem bacana a gente trocar essa experiência e a gente lembrar que a gente não vai trabalhar com a mesma linguagem de programação para sempre. É claro que se você quiser, você vai, né, estudar e trabalhar para sempre, mas não é necessário. Então, assim, não se preocupe se você tá numa empresa que de repente está trabalhando com uma linguagem que você não gosta muito, ou então que você acha que é defasada, ou então, por exemplo, assim, tô trabalhando com uma linguagem que muita gente fala mal. Por exemplo, muita gente fala mal de Java, de PHP. Mas é importante lembrar, né, que é a linguagem de programação que paga os nossos boletos. Então, não fique frustrado, né, achando que você nunca vai conseguir trocar, ou achando que você vai trabalhar com isso para sempre, ou achar que você não tá, né, a par aí do mercado de trabalho. Nem todo mundo trabalha com linguagens de programação hypadas, né, digamos assim, com linguagens de programação que todo mundo aí quer utilizar, e tá tudo bem, né? Eu acho que faz parte a gente entender também. Eu já passei por esse processo de, né, quando eu trabalhava lá com PHP, eu pensava tipo, poxa, né, tá todo mundo trabalhando com linguagens legais e eu aqui tô trabalhando com PHP. Mas aí depois eu comecei a perceber que PHP, eu tava ganhando muito bem trabalhando com PHP na época.
Então tava sendo assim, tava suprindo a minha necessidade naquele momento, até eu chegar o momento de achar que eu tinha que trocar. Então é essa, né, a experiência que eu queria trocar com vocês, é esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários qual é a stack que vocês trabalham e que outros tipos de vídeo vocês gostariam de ver por aqui. É isso, e até o próximo vídeo. Tchau!